Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você, meu irmão. Semana passada nós falamos um pouco sobre um assunto que é muito importante na vida de cada cristão. Diz respeito à santidade. Sabemos que é uma palavra que deriva de santo e em termos etimológicos o sentido mais real desta palavra está relacionado a ser separado para cumprir com propósitos e fins específicos do Senhor. Quando nós observamos no Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos observar utensílios, objetos sendo ungido com óleo, ou seja, sendo santificado para um uso exclusivo do sacerdote, que era um representante de Deus ali naqueles dias. E trazendo para os nossos dias, para o período da graça, para as descrições, as narrativas bíblicas do Antigo Testamento, nós vamos observar que o sentido da palavra santo em termos bíblicos significa também ser separado. Só que no Novo Testamento já não está relacionado a objetos, está relacionado a pessoas, a ser humano, a eu, você, que fomos um dia alcançados pela graça salvífica de Deus, sendo então separados para alcançar outras pessoas, mostrar outras pessoas a graça salvadora de Deus que se encontra em Cristo Jesus. Mas a santificação, sabemos que é um dos estágios da salvação, falamos sobre isso na semana passada. E ela acontece durante todo o percurso, durante toda a peregrinação de cada cristão aqui nesta terra. O início, o ponto de partida, encontra-se no primeiro estágio da salvação, que é a regeneração. Acontece quando o ser humano, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, escuta o evangelho da verdade. E neste evangelho, que apresenta o conteúdo que chama-se Cristo Jesus, aquele que de fato veio para mudar o comportamento de cada ser humano. É óbvio que isso acontece quando a pessoa reconhece ser pecadora, logo entenda que precisa de algo, de Jesus para libertar a sua vida, mudando aí todo o seu comportamento, tirando todo o pecado e passando então a viver esta santidade. Até que aconteça, como falamos também na semana passada, o outro estágio da salvação, que é a conclusão de tudo, a consumação, quando Cristo voltar para buscar a todos aqueles que já tiveram essa experiência de salvação com Ele, que é o que nós chamamos de glorificação. Irmãos, semana passada nós falamos também que a santidade é um atributo de Deus, que nós chamamos de atributos comunicáveis. O que quer dizer esta expressão? Na realidade, é um atributo que Deus resolveu compartilhar conosco. Sabemos que existem outros demais, caso você queira saber, me chama no privado, ou talvez pesquise no Google. Uma dica, olhe em fontes confiáveis. Mas o mais certo é de que você procure alguém, um pastor ou alguma pessoa de sua confiança, e estou à disposição para te orientar sobre esses atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com ninguém. Que é um exemplo: onipresença, onipotência e onisciência. São esses três mais conhecidos, porém, existem outros demais. Mas, falando sobre o atributo comunicável, que é a santidade, Deus resolveu compartilhar conosco. Olha que bênção! Você também tem a capacidade de ser santo, porque Ele é santo. Como está lá em 1 Pedro, que é o texto base para a nossa reflexão, capítulo 1, versículo 15. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E na semana passada nós falamos que a santificação é necessária porque, primeiro, para ver ao Senhor. Como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o texto está escrito o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém verá ao Senhor. Sem viver este processo, primeiro, ser regenerado, transformado pelo poder de Deus,
por meio de Cristo Jesus, né, e vivendo uma santificação. E também falamos que a santificação ela é necessária porque ela é a vontade de Deus. É óbvio que Deus quer ver em nós, cristãos, alguém que de fato ande sob a orientação da sua palavra, a orientação de Deus para as nossas vidas, que é ter uma vida, né, uma conduta padrão, né, de Deus aqui nesta terra. E falamos que é a vontade de Deus, como Paulo escreveu na carta ao 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, na parte A, que diz que é a vontade de Deus a vossa santificação. E nós também falamos que a santificação é necessária porque ela é uma ordem. Deus ordenou para nós sermos santos. Como eu disse, o versículo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E nós também falamos sobre alguns mitos que existem. Talvez você até acreditava dessa maneira, espero que você tenha mudado a sua forma de pensar a respeito do que é ser santo. Porque muitas pessoas dizem, têm uma ideia distorcida do que é ser santo. E uma delas é que ser santo está relacionado a ser perfeccionista. Sabemos que não tem nada a ver com isso. Não é você ser perfeito, né? Porque quando nós caímos nessa ideia, nós caímos no grande erro, ou poderíamos cair no grande erro, de deixar Deus de lado, né? Colocar Deus de lado, porque nós acharíamos que nós seríamos melhor do que os outros e às vezes, tendo este tipo de comportamento, poderíamos correr o grande risco de deixar Deus de lado. Ser perfeito, ser santo também não é você se isolar do mundo, né? Não é você entrar dentro de uma caixinha, né? Viver dentro de um quadrado, sozinho, achando que você não vai ser contaminado. Não caia neste erro, não caia nesta ideia equivocada, porque os nossos pensamentos fazem com que nós pecamos também, né? Nos diz a Bíblia, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é o que faz nós pecarmos. Tá lembrado lá do Éden? Viu, desejou, pecou. Mas aos nossos pecados, os nossos atos pecaminosos, não está necessariamente, né, de uma forma exclusiva naquilo que nós vemos. Porque seria muito fácil se fosse apenas naquilo que eu vejo. Então, bastaria isolar. Mas sabemos que não é. Então, essa ideia de que eu devo me isolar do mundo para não me contaminar está totalmente equivocado. Porque os nossos pensamentos fazem com que também nós venhamos a pecar contra o nosso Deus. Também sabemos, observamos mais um ponto, né, mais um item, que equivocadamente, aliás, é uma ideia equivocada a respeito do que é ser santo, que é de ter uma vida exterior padrão. É mostrar para a sociedade que nós somos melhores que os outros, né? Que nós de fato somos alguém que é diferente dos outros. Mas nós não precisamos literalmente de mostrar, nós precisamos de viver mostrando, é óbvio, porém, com o nosso íntimo refletindo, aliás, sendo de fato aquilo que nós estamos vivendo. Nos diz a Bíblia que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus sabe aquilo que se passa no nosso íntimo, Deus sabe aquilo que você está pensando, Deus sabe aquilo que você deseja, Deus sabe o pecado que você cometeu hoje. E é necessário você confessar o seu pecado diante do Senhor. Não apenas aquele de hoje, mas aquele que você carrega contigo durante muito tempo. Confesse ao Senhor. Abandone, arrependa-te para que de fato você possa ter uma vida santa diante do Senhor. Quando eu digo uma vida santa, é uma vida separada para cumprir com os fins e propósitos exclusivos do Senhor, que é de ganhar almas para Cristo, que é de você acrescentar com aqueles que também servem ao Senhor no reino de Deus. Irmãos, falamos que ser santo é a vontade de Deus. Também sabemos que ser santo é aquilo que o inimigo, de forma alguma, gostaríamos de que fôssemos. Queremos pensar sobre isso brevemente,
precisamos entender que o diabo não quer de forma alguma que nós sejamos santos. 1 Pedro vai falar justamente sobre isso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha só o que o texto nos diz. Nos diz a palavra assim, olha, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha só, ele não quer de forma alguma que você seja santo, que você seja separado, que você seja alguém de fato que as pessoas olhem e vejam Cristo em você. Ele vai tentar de toda forma, com todas as propostas, até cito algumas aqui, talvez seja alguma realidade, algo real na sua vida, a bebedice, os frutos da carne, né? Pornografia, né? Idolatria, né? E muitas outras coisas que diz respeito a pecado. Entenda que pecado é algo que vai ser lançado diante de você todos os dias durante essa peregrinação na sua vida, mas você precisa de entender que durante essa peregrinação você precisa de ser santo, de escolher aquilo que é de Deus, aquilo que diz respeito aos frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Somente assim você terá a capacidade de ser santo, separado para cumprir com os propósitos do Senhor aqui nesta terra. Também entendemos que, como eu já disse, que o diabo não quer que sejamos santos, nós devemos ser sóbrio e vigilante, moderados no nosso falar. O que você tem dito? Quais as palavras que você tem usado? Qual é o vocabulário seu como cristão? Nos diz Paulo, Efésios 4, 29, está escrito o seguinte: meus irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que seja boa para edificação. Qual é a palavra? Como que é a maneira com que você conversa na sociedade? Abençoe as pessoas com palavras de paz, abençoe as pessoas, seja sábio naquilo que você diz aí na sociedade. Também nós precisamos de ser sóbrios e vigilantes na nossa forma de pensar. O que está na sua mente? No percurso do dia, durante a noite, o que você tem pensado? O que tem ocupado a sua cabeça, meu irmão, meu amigo? Olha só, o apóstolo Paulo nos orienta a algo espetacular e que nós devemos exercer durante todo o tempo como cristãos. Ele disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, não pense além do que convém, mas pense em coisas boas, coisas que edificam, coisas que vai trazer resultado satisfatório para as nossas vidas, para a vida das pessoas ao nosso redor, para a igreja do Senhor. O diabo não quer que nós pensamos dessa maneira. O diabo quer que nós pensamos em derrotar, em derrubar, em prejudicar as pessoas, que nós pensamos apenas em nós mesmos, que nós não pensamos no perdão, que nós não pensamos no amor, que nós não pensamos em andar a segunda milha, em dar a nossa face, mas nós precisamos de ter a mente de Cristo. Logo, seremos santos, porque nós estaremos agindo como Cristo. Irmãos, nós também precisamos de ser vigilantes, sóbrios na nossa maneira de expressar. Em tudo, todo o nosso ser, nós precisamos de ser santo. O diabo não quer de forma alguma que nós tenhamos este tipo de atitude, mas esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede santos, porque Ele é santo. Sede santo, seja alguém separado, seja alguém que de fato seja um vaso de bênção, alguém usado por Deus para cumprir com os propósitos. Deus te separou, foi para isso. Deus nos separou com este objetivo, de sermos alguém que de fato viva uma vida separada, uma vida de santidade para cumprir com os propósitos de Deus aqui nesta terra. Irmãos, tenha uma relação constante com Deus. Tenha uma vida de intimidade com Deus. O versículo 17 diz assim, lá de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga
segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, e o versículo 15, eu quero concluir lendo este versículo. Diz assim, olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmo em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santo vós mesmo em todo o vosso procedimento, em toda a sua maneira de falar, toda a sua forma de agir, todo o seu comportamento seja um comportamento que possa condizer com o comportamento de Cristo aqui nessa terra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus possa, de fato, fazer brotar na sua vida o desejo de ser santo, ser parecido o máximo com Cristo Jesus. Tenha uma noite cheia de paz sob a proteção do Senhor. Shalom a todos.